Graça e paz, Igreja do Senhor. Boa tarde. Quero cumprimentá-los no amor do Senhor e neste primeiro culto virtual. Para mim, pessoalmente, um pouquinho estranho, mas louvado seja Deus. A conveniência do momento exige, né, termos estes cultos virtuais. Quero aproveitar o ensejo para recomendar à igreja a ficar em quarentena. Não é fácil. Aqueles que verdadeiramente necessitam, sim, por motivos de trabalho, saírem, amém, saia. Mas os mais, principalmente o grupo de risco, ficar em casa, tomando vitamina C, sim, suco de limão, suco de laranja, acerola, algo que complemente isto. E a higiene recomendada, sim, lavar-se várias vezes as mãos, álcool gel, aqueles que conseguiram comprar. E em nome do Senhor Jesus, isto vai passar. Sim, manteremos sempre esse contato de orações, mensagens, sim? E em nome do Senhor Jesus, tudo isto vai passar. O Senhor dará vitória ao seu povo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos à leitura da palavra que está em Lucas 21, de 34 a 36. Amém? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, irmãos? Que essa palavra seja para uma breve reflexão. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus alegra o mundo, desde a sua anunciação à promessa da alegria. Nós encontramos no capítulo 9 de Isaías a seguinte declaração: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Jesus Cristo, na anunciação, já garante que haverá alegria. Por quê? Porque ao saber que brilharia uma grande luz, as pessoas saberiam que a escuridão teria fim, que o medo não teria mais lugar, que a esperança reinaria. A alegria da anunciação é que Jesus Cristo vai produzir transformação no mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, neste momento te agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas, pelos livramentos e sustento até aqui. Colocamos diante de ti as nossas petições. Que o Senhor abençoe esta campanha de missões e todos os missionários que estão nos campos, em toda parte deste mundo, e também a nossa igreja, a vida do pastor e de todas as respectivas famílias. Assim como o Senhor diz na sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Assim clamamos ao Senhor por tuas misericórdias e perdão dos nossos pecados, pois só o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse louvor, Amou-me, está baseado em Romanos 8, né? É a promessa de Deus que quando nós fomos livres do pecado por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos dele, nenhuma condenação há para aqueles que o amam. Não existe nada, mas nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus. E neste mundo mau, nós que ter a paz do Senhor na nossa vida, para que nós possamos enfrentar essas tribulações presentes, que não dá para comparar com o que está preparado para nós, que é a nossa ida para junto dele, do nosso Deus. Então, que nós possamos estar em paz, nós possamos confiar que Jesus está voltando e ele vem para buscar a sua igreja. Então, que você possa confiar nesse amor de Deus. Ele te ama, ele nos ama, ele nunca nos desamparará. Amém, meus irmãos? Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Chamou-me no eterno plano seu, chamou-me pra si me escolheu, criou-me e deu-me tudo aqui, mas nada disto eu quis. Amou-me quando eu não tinha amor, amou-me. A mim um pecador comprou-me, morreu pra meu perdão e deu-me a salvação. Quem pode
pode separar-me do amor de Deus? Nem tristeza, fome, pobreza, nem angústia, peste ou perseguição, perigo atroz, nem tribulação. Mas nestas coisas somos vencedores, somos vencedores, por Cristo e seu amor. Pois certo eu estou que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, profundidade, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus. Pois certo eu estou que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, profundidade, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Paz, igreja. Quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Então lhes disse Mardoquai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que te foste levantada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mardoquai: Vós ajuntai a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações a bênção para esta palavra, para esta perícope bíblica, e que o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Amados, nesta palavra podemos ver um complô e uma conspiração para acabar com o povo de Deus. Uma conspiração que é velha, uma conspiração que não é nova, e sempre que nós vemos este tipo de surtos de doenças, muitas vezes querem nos fazer crer que é tudo natural,
até porque muitos lhe atribuem a culpa ao próprio Deus. Lembram a febre aviária? Lembrem a peste suína? Agora é a peste do morcego. Que Deus tenha misericórdia dessa sociedade que tudo atribui para a criação de Deus. Mas nós cremos que é toda uma conspiração satânica. Mas aqui nós temos, na palavra de Deus, em Esther, o anúncio de um extermínio anunciado. Não para toda a população do mundo, senão para o povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus se amedronta, muitas vezes o povo de Deus fica calado diante da necessidade, mas Deus levantou aqui, nesse texto bíblico, um homem chamado Mardoquai. Este homem tinha intimidade com Deus. Mardoqueu não se calou diante da necessidade e ainda disse para sua sobrinha, uma pupila a qual ele tinha criado, no versículo de número 13, que verdadeiramente respondesse para a rainha que não imaginasse ela, porque morasse num palácio, porque morasse e seja esposa do rei, porque tivesse toda a regalia real que seria poupada da mão de Deus. Muitas vezes nós também acreditamos, a sociedade acredita, e muitos irmãos acreditam que porque tem plano de saúde, porque tem dinheiro, porque tem influência, porque tem conhecidos, muitos pensam assim, como a rainha Esther, que serão poupados porque tem certa regalia, porque serão poupados, porque tem influência, porque há médico na família, mas verdadeiramente nem a mão destes poderão salvar quando vem a ira do Senhor. E o versículo de número 14, a qual exalta o nome de Deus, sem citar o nome de Deus, no livro todo de Esther você não verá o nome do Senhor, mas se aqui podemos ver que o versículo 14, ele vai falar assim, Mardoquai: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. E nós queremos ver nesse versículo de número 14, o primeiro ponto, são 3 pontos. O primeiro ponto, não é tempo de calar-se. A rainha pensou que calando-se, ela iria fazer com que seja poupada a sua vida. Mas Mardoquai disse, não é tempo de calar-se. Igreja, louvado seja Deus, não é tempo de calar-se, é tempo de orar, é tempo de colocar verdadeiramente diante de Deus as nossas necessidades e também falar com aqueles que muitas vezes se atribulam por pouca coisa e mais diante de um vírus, uma pestilência mundial, a qual nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Não é tempo de calar-se, é tempo de falar de Deus, é tempo de pregar, é tempo de orar, é tempo de testemunhar. Talvez você me diga, como, meu pastor, se eu estou confinado em casa? E faz bem, viu? Faz muito bem ficar em casa todo o tempo que for possível. Sabemos que nosso meio tem profissionais que não podem ficar em casa, tem que estar trabalhando, mas você que tem condições como eu, sim, que estou desde terça-feira sem trabalhar no colégio, verdadeiramente ficar, orar, buscar a face de Deus, ler Bíblia e assistir junto com sua família os telejornais, se assim for, mas verdadeiramente um tempo de reflexão a qual devemos permanecer em casa. Mas não é tempo de calar-se, disse Mardoqueu para a rainha Esther. O ponto número 2 que queremos ver é o socorro e livramento. Verdadeiramente, é o Senhor que livrou a Esther. É o Senhor que livrou a Mardoquai, ou Mardoqueu. É o Senhor que livrou a seu povo naqueles dias. E é o Senhor que há de livrar também a nossas vidas nestes dias. Não pensemos nós que será nossa sagacidade, a nossa inteligência, nossa eloquência. Não. É o livramento, o socorro que vem do Senhor. Mardoqueu assim o expressou. Se ela se calasse, Deus a si mesmo iria dar socorro
socorro e livramento para seu povo. Nesses dias também, Deus há de livrar o seu povo. Deus trará socorro para seu povo. Não é porque vivemos em Guarujá, numa ilha bem com clima tropical, faz calor, não é por isso não. Não é porque gostamos e temos água e tomar banho à vontade, também não é isso não. É o livramento, o socorro que vem do Senhor. E verdadeiramente, só o Senhor pode nos livrar. O ponto número 3 desse versículo 14, diz a palavra do Senhor, que para este momento, a rainha Esther foi levantada. Foi para este tempo, o tempo de Deus, o tempo do Senhor. E para este tempo, a igreja foi levantada. A conjuntura junto ao rei de Esther faria com que os judeus pudessem ser livrados. Mas a nossa conjuntura não está com o presidente, a nossa conjuntura não está com o partido político, a nossa conjuntura não está atrelada a governos, nem a concílios, nem a denominações. A nossa conjuntura está atrelada ao Espírito Santo de Deus. E nesta conjuntura, ele prevalece. O Espírito Santo de Deus e a noiva intercedem verdadeiramente pelas nações. Neste momento de calamidade mundial, nós estamos inseridos nesse lindo país, devemos clamar, devemos exaltar o nome do Senhor e nesta conjuntura apresentar a Deus, porque Ele disse no Salmo 24 que todas as nações são do Senhor. E encerrando a pregação, a reflexão, esta breve reflexão para com a igreja, para nossos membros e familiares, o versículo 15 e o versículo 16, a rainha Esther irá apresentar para Mardoqueu a sua vida em intercessão. Ela disse para Mardoqueu, homem de Deus, ajuntar os judeus, hoje seria a igreja, ajuntar o povo de Deus, porque eu e as minhas moças estaremos orando, estaremos jejuando e me apresentarei ao rei. O rei Assuero, um reino grande, o reino persa aí, e até a África, Ásia, ele só levantava seu cetro para que as pessoas fossem à sua presença. Se ele assim não quiser, também não atendia ninguém. E ela disse, Esther, a rainha Esther, eu tentarei. Se eu morrer, que morra, mas eu tentarei. E nesse dia, querida Igreja do Senhor, Igreja Batista do Perequê, familiares da nossa amada Igreja Batista em Perequê, ainda que morramos, façamos o intento de interceder em conjuntura com o Espírito Santo diante do nosso Deus. Ainda que morramos, intentemos, pelo menos sempre, esforçar-nos em oração, esforçar-nos em jejum, esforçar-nos em súplica, não paremos, que não morramos no intento, que façamos isso por aqueles que não têm intimidade com Deus, que como aqueles que moram em rua, como aqueles que não verdadeiramente conhecem o amor de Deus, nós conhecemos, por isso devemos tentar aproximar todas estas vidas, estas nações nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que esta breve reflexão faça com que vejamos que há livramento, há socorro para o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Oremos nesse momento para a honra e glória do nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, sempre viva e eficaz, nos trouxe à memória
quando Israel estava ameaçado de extermínio. E, querido Deus, hoje esse coronavírus apavorando as nações, mas a nós não, porque nós temos verdadeiramente o escudo do Senhor. Assim foi a promessa para Abraão: eu serei teu escudo e teu galardão. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela Igreja Batista em Perequê. Te agradecemos pela membresia da igreja, pelos congregados, pelos membros, familiares. E, querido Deus, a mão do Todo-Poderoso seja sobre tua igreja. E, querido Deus, que estes momentos inspirativos não faltem em nosso meio. Que de manhã busquemos o teu rosto, à tarde busquemos o teu rosto, à noite. E que verdadeiramente o Senhor traga socorro e livramento para o Israel de Deus espiritual. Querido Deus, eu rogo ao Senhor o amor eternal do Pai, a graça salvadora e miraculosa do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações e a companhia eternal do Espírito Santo de Deus seja com este Israel de Deus desde agora e para todo sempre. Amém.